Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hoje nós estamos aqui no Hemocentro do Ceará, chama-se Hemoce, tá? É o Centro de Capacitação de Hematologia do Ceará. Nós estamos conversando com a Dalise, que é assistente social. Ela vai explicar pra gente os processos de doação de sangue, a necessidade dessa doação de sangue, não só no Brasil, no Ceará, mas no Brasil inteiro, porque a gente precisa aumentar esse percentual a 3% no mínimo, tá? Até pensando em Copa, o brasileiro tem que começar a pensar nisso, não só nos estádios, mas também na doação de sangue, porque daqui para lá nós temos que atingir essa meta de 3%. E tem regiões como região norte, que é complicadíssimo a capacitação de doadores de sangue. Em Goiás quase que não tem, é 1%, chega a 1%, e precisa-se, por exemplo, o Ceará tem 1,2% de doadores. Precisamos aumentar, mas mesmo assim o Ceará ainda está na média boa em relação ao Brasil, porque é de 1,8%. A Dalise vai falar algumas coisas pra gente e a gente vai batendo um papo aqui, Dalise. Sim, claro, para que vocês entendam que a importância da doação de sangue está principalmente na responsabilidade social. Todos, como ela falou, devem estar responsáveis pelo andamento de uma sociedade. E em relação à doação de sangue, você realmente está participando do exercício da cidadania da sua cidade, porque você está ajudando a salvar vidas. E essas vidas não são só aquelas que já estão no hospital, que já passaram por algum problema, que vão passar por cirurgias para receber uma transfusão de sangue, mas sim um contingente, como ela falou. O Brasil precisa de 3 a 5% de doadores de sangue. Isso é o que a Organização Mundial de Saúde estima, né? A gente está falando aqui, né, de qualquer forma. Na verdade, através de um cálculo com a população e a demanda, estima-se que hoje o Brasil precisa de 3, até 5%. O Ceará tem 1,8%, eles tinham 1,2%, mas o último dado de 1,8% da população que doa sangue. A nossa população tem mais de 7 milhões de pessoas. Então existe, toda a região existe o seu contingente de doadores. E isso precisa ser ampliado, precisa ser aumentado, para que realmente em cada hospital público, que é a demanda que os hemocentros atendem, a gente tenha condições sempre de atender um paciente. E esse paciente, quando eu falo que nós estamos ajudando a sociedade, esse paciente pode ser qualquer um de nós, independente da sua classe, do seu bairro, do seu estado, independente de onde você esteja, a demanda de hospitais públicos pode ser de qualquer um de nós, ou nossa família, nosso parente, e a gente sempre vai querer que essas pessoas sejam atendidas bem, que elas sejam curadas, que elas sejam salvas, vamos dizer assim. E o doador de sangue, ele beneficia aquelas pessoas que vão fazer cirurgias complicadas, como cirurgias cardíacas, pessoas que precisam de transplante de rim, de coração. O Ceará, por exemplo, é uma referência no Brasil todo para transplante de fígado, de pâncreas, agora de medula também. Então, para isso, nós precisamos de doadores de sangue, porque esses pacientes é que ajudam a este outro irmão, a esta outra pessoa que está precisando de ajuda a poder sair daquele momento de cirurgia. E também em momentos de emergência. Tem um dado importante nessa captação de sangue, que essa conta está aumentando muito, né? De sangue por conta dos acidentes de trânsito, principalmente moto, né? Como eu falei por último, e as emergências também. Essas emergências a gente não sabe quando pode acontecer. Então, como você falou, os acidentes de trânsito aumentam a cada dia, digamos assim, né? Então, não existe mais aquele período em que você pode mensurar. Vai ser no fim de semana, ou no feriado prolongado, ou no carnaval, ou na Semana Santa. Na verdade, toda semana pode ser uma surpresa em relação a acidentes, a situações emergenciais. Então, por isso, nós precisamos ter um estoque de sangue bem regular para atender toda essa demanda. E para ter um estoque de sangue regular, a gente precisa de uma população que cuida da própria saúde. Porque se você cuida da própria saúde, você pode ser doador de sangue. E você pode exercer essa cidadania, você pode ser solidário e ser responsável socialmente por essa situação. Porque muitas vezes, quando a gente se fala em campanha de solidariedade, você pensa, não, vou ajudar uma instituição carente, doando leite, doando agasalho, doando qualquer outra situação que é mais fácil você adquirir e conseguir. Mas quando a gente pede doador de sangue, né? Quando a gente pega doador de sangue, a gente está na TV, eu acho que todos os hemocentros do país fazem esse apelo. O hemocentro está precisando de sangue, o hemocentro está precisando de doadores. E aí as pessoas, como que eu posso ajudar? Se é o meu sangue, como que eu posso fazer? É justamente o contrário disso, você não pode pensar em si mesmo nessa hora. Você
tem que pensar no próximo, Aí porque aí você ajuda uma mesmo. solidariedade mais altruísta mais mesmo, sem altruísta, pensar né? no que aquilo pode trazer de benefício para você. E é tão pouco sangue, são 460 ml, gente. 460 Sim, ml. aí indo realmente para esse lado, assim, como que eu posso ajudar, como que eu posso fazer, a doação é bem simples. Você primeiro tem que cuidar da saúde, como eu falei. Cuidar da sua alimentação, cuidar do seu comportamento. De repente, assim, considere que pode ficar doente durante um tempo, a questão das viroses, a questão da dengue. Se prevenir realmente de algumas doenças para que você possa fazer doações periódicas. Mesmo que você adquira algum tipo de doença, existe aí um período em que talvez você possa voltar a doar. Outras não. Algumas doenças, como a malária para a região norte, isso já impede de fazer doação em outra região do país. Já na sua região, pode ser que aconteça a possibilidade de fazer uma doação tendo contraído malária. Mas o Ministério da Saúde determina uma portaria. Essa portaria deve ser seguida em todos os lugares do Brasil que fazem a captação de doadores. Então, a partir dessa portaria, é feita uma avaliação daquele cidadão e aquele cidadão passa a ser um doador de sangue se tudo tiver certo, tudo ok, de acordo com as normas. Quem é doador já sabe, são várias perguntas, várias situações que são necessárias que o doador responda com sinceridade, porque realmente a honestidade também salva vidas, porque o sangue que é doado não é para ficar estocado aqui no Hemocentro, na nossa instituição. Na verdade, esse sangue imediatamente vai para um hospital, vai para quem está precisando. E eu conheço pacientes, vocês também devem conhecer pacientes que já precisaram. E aí a gente tem a confiança no Hemocentro, no trabalho do Hemocentro, mas principalmente, se não tiver a doação, não vai ser possível o nosso trabalho acontecer. Eu comecei a doar sangue quando a minha mãe teve câncer. Tem também essa questão de E sempre a gente se preocupar em doar sangue quando acontece alguma coisa na nossa família. Você às vezes nem imagina, nem conhece o trabalho do Hemocentro. E o Hemocentro tem uma política de sangue que já é desde o governo do Juscelino Kubitschek, há muito tempo atrás, que começou essa questão da política do sangue. Então, como que cada região, cada lugar vai fazer com que se tenha um contingente de doadores? Você falou da Copa, a Copa realmente está chegando, a nossa cidade é uma cidade sede, é uma cidade que vai receber muitas pessoas, certamente a nossa vida já está mudando socialmente, né? Por conta realmente digamos, das adaptações que precisa acontecer numa cidade para acontecer um evento desse tamanho. Então nós temos que trabalhar com contingência para a Copa do Mundo, né? Porque realmente a gente vai receber pessoas de outros países, de outras cidades, e nós, cearenses, vamos ter que estar preparados para isso. Então, por isso, somos nós, brasileiros, que vamos fazer realmente com que tenha um evento maravilhoso da paz, sem muitos acidentes, E as sem muitos problemas as graves. outras cidades sedes também, as pessoas que moram nessas cidades vão ser sede da Copa, também se preocupar com isso. E a pessoa que vocês se identificaram comigo, por exemplo, eu comecei a doar sangue quando a minha mãe ficou doente. Então, eu comecei a doar sangue, mas eu não parei. Tem gente que doa só porque o parente está doente, ele doa e depois não doa mais. Existe essa questão também. A gente falou que a doação de sangue não causa risco, você pode fazer isso periodicamente. Existem pré-requisitos. Idade agora de 16 a 67 anos. Lembrando que menores de idade podem doar com autorização dos pais em qualquer lugar do Brasil. Basta você procurar o Hemocentro na sua cidade, saber como você faz essa autorização. E aí você pode autorizar seu filho a doar. O peso também, peso mínimo 50 quilos. Mulheres, o ideal é a partir de 52, porque já garante uma volemia adequada para a doação. Tem que estar bem alimentado e bem de saúde, principalmente. A alimentação é fundamental. Então, se você vai ao Hemocentro cedinho, antes do seu trabalho, pode tomar o seu café da manhã. Se você vai utilizar a sua hora de almoço, você pode almoçar, evitar comida gordurosa e fazer a sua doação do sangue. Se você vir no finzinho do seu expediente, a gente também pode fazer o seu lanchinho e fazer a sua doação. Eu estou falando assim porque, às vezes, o impedimento para a doação é a falta de tempo. E a gente fica aberto durante o dia todo, de 7h30 até as 18h30. Se for em alguma cidade diferente de Fortaleza, você pode saber os horários de funcionamento. Mas, geralmente, funciona aos sábados. Geralmente, a gente está no local da cidade que é mais próximo de você, um shopping center, uma rua, um evento, uma praça, que a facilidade, o acesso da doação acontece mais facilmente se você vê no site onde o Hemocentro está fazendo campanha. Quem trabalha no centro de Fortaleza tem o Hemocentro da Avenida Barão do Rio Branco. Rio Branco fica no IJF. E que funciona de domingo a domingo. Nós não fechamos. Inclusive, feriado, Ano Novo, Natal, Dia Santo, o que for acontecer na cidade,
Não importa, porque o Hemocentro vai estar de portas abertas com esse posto lá no centro da cidade para receber doações. Só o horário que é alternativo, que é de 1 da tarde até 5h30. Mas se você realmente só tem o domingo para fazer essa doação, e você realmente não, eu estou realmente pensando em fazer uma doação de sangue ou cadastro para doação de medula óssea, onde que eu posso fazer? E é domingo, você pode procurar o posto de coleta do IJF. Durante o dia da semana ele também funciona, então funciona paralelo. Nós temos o Hemoce Sede, que fica na Avenida José Bastos, 3390, aqui no Rodolfo Teófilo. E se tiver pessoas no interior do estado, existe o Hemocentro de Sobral, Iguatu, Quixadá e Juazeiro do Norte. Então você pode olhar no site do Hemoce também, que é hemoce.ce.gov.br, onde você pode fazer a doação mais próxima. Tem a hemorrede no estado e aqui em Fortaleza tem a sede. Sendo também os locais de coletas externas, por exemplo, durante a semana a gente pode estar realmente numa praça, num shopping center, numa empresa, numa escola, num local onde é mais fácil o acesso para o bairro que você mora, na verdade, e também no posto de coleta do IJF. Todos esses lugares funcionam paralelamente para a gente ter uma expressão de doações diária de 250 voluntários. Então, para isso, a gente precisa de muita gente circulando nesses locais. Porque, como a gente falou no início, não é todo mundo que pode doar sangue. Existem alguns impedimentos. A portaria do Ministério da Saúde determina quem pode doar e quem não pode. Então, para eu ter um contingente bom de doadores, eu precisaria de pessoas circulando para fazer avaliação, para saber se podem doar. E, a partir daí, essas pessoas podem se tornar doadores fidelizados, que é o caso dela, nosso nome, Karine. É o caso da Karine, né, que já fez a sua primeira doação, a segunda doação e vai ficar podendo fazer doações periódicas para ajudar a população da cidade. Já estou há 12 anos, gente, fazendo doação de sangue. E aí já é um tempo, já salvou muitas vidas. Né? Como também teve um exemplo de uma amiga dela que veio e fez a doação pela primeira vez, né? Já com 18 anos, já começou a fazer essa doação de sangue. Isso é importante porque, é como eu falei, o principal objetivo é fazer com que as pessoas tenham responsabilidade social e exerçam a sua cidadania para ajudar quem mais precisa. Bom, meninas, muito obrigada pelo apoio da Ana Lise, que falou que disponibilizou a falar com a gente, tá? Eu quero pedir para vocês que andam de moto, por favor, tenham cuidado, não bebam. Tem quem anda de moto, quem anda de carro, não beba e vai dirigir. Use o táxi, use o ônibus, faça qualquer coisa. Chame um amigo que não bebe, ou faça com que ele não beba e você vai beber, da outra vez você não bebe e ele vai beber. O ideal é não beber, tá? Mas nós estamos num país em que a bebida ainda é livre, ainda é permitida. É permitida e tem gente que leva isso como se não beber não se divertir. Então, infelizmente eu tenho que falar, apesar de ser muçulmana, a gente não faz uso de bebida alcoólica, mas eu estou falando para todo mundo. Tem que conscientizar, né? Tem que conscientizar. Eu estou falando para todo mundo, para você que não é muçulmano, que vai beber, os muçulmanos eu sei que não bebem. Então eles estão tranquilos, mas eles têm que cuidar da velocidade no trânsito, né? Quanto mais você se cuidar, mais possibilidade tem de ajudar não só a si mesmo, como a nossa sociedade em geral. E a doação de sangue deve se tornar um hábito justamente para que você também participe socialmente da construção aí de toda a nossa sociedade daqui para frente. É verdade. E nós vamos disponibilizar o site do Hemoce, tá? Vamos disponibilizar também o nosso endereço aqui, o site do Hemoce, onde vocês podem imprimir, quem é de menor de idade, imprimir a ficha de autorização do seu pai, autorizando você a doar o sangue. E vamos disponibilizar outros endereços de Hemocentro no Brasil. Tá? Eu espero que vocês, quem já doou, vá de novo, doe normalmente se estiver no período, não deixe passar de 4 meses, não, vá ao Hemocentro. As pessoas estão precisando, são 460 ml, quase nada, um copinho de suco, tá? Que ajuda a salvar muitas vidas. Um copinho de suquinho de sangue que ajuda 3 pessoas. Então, ajuda a salvar muitas vidas, não vai fazer falta de Não jeito. vai fazer falta. Então eu costumo dizer que não falta sangue, faltam pessoas. Né? Então nós somos milhões de pessoas no mundo e tem um dado também que eu ouvi na Organização Mundial do Comércio que os países desenvolvidos que têm uma complexidade de cirurgias mais complexas, e a necessidade deles é imensa. Né? E a cultura faz com que realmente a população participe mais.
Como você falou, culturalmente aqui no Brasil, só quando você mais precisa é que talvez você tenha realmente a consciência e a necessidade, talvez você não tem para onde correr, você tem que fazer porque é o seu ente querido, é o seu amigo, e a partir dali você passa a ser doador. Hoje um jovem de 16, 17 anos já pode ser conscientizado a doar sangue, já começa desde cedo, não só no serviço militar, que é com 18 anos, a gente também tem projeto com as Forças Armadas, projeto com empresas, com escolas, para educar cada vez mais cedo as pessoas a se tornarem doadores de sangue. Não só no sentido nosso, que é um sentido técnico de regularizar o estoque, porque diariamente a gente se preocupa com o atendimento, mas no sentido mesmo de responsabilidade social. Nós também temos que saber a importância da doação e participar com doações também. Então, por isso a gente não só educa, não só conscientiza, como nós também somos membros da sociedade, nós também estamos inseridos nesse contexto. Então precisamos, além disso tudo, conscientizar nossos familiares, nossos amigos, todas as pessoas, para que a gente realmente tenha uma sociedade mais responsável. A UAMI é uma entidade islâmica que tem sede em São Paulo. Eles fizeram uma campanha de doação de sangue e na campanha, o slogan da campanha era "Não derrame sangue, doe sangue". Isso, justamente então, com a prevenção com os acidentes, com a questão de uso de armas, que faz com que realmente aconteça crimes. Às vezes a pessoa tem posse de arma e no momento de estresse pode acontecer algum problema. E aí essa situação social também nos preocupa, não diretamente todos os dias, mas a gente sabe que acontece. Então, por isso, realmente a conscientização da população para se cuidar, para cuidar da própria saúde, para cuidar da sua vida coletiva, realmente é muito importante para que a gente mantenha um estoque de doação de bolsas de sangue regular. Verdade. E o Islã, gente, não impede de a gente que façamos a doação de sangue, tá? A religião, inclusive, ela nos incentiva a isso, porque quando você doa sangue, você doa solidariedade, você salva vidas. E o Alcorão fala que quando você salva um inocente, a vida de um inocente, você está salvando, é como se você estivesse salvando a humanidade. Então, nada melhor do que doar sangue para salvar vidas. Então, fiquem certos que o Islã não proíbe de ninguém de fazer doação de sangue. A Raquel, vocês vão ver no vídeo, na continuidade desse vídeo, vocês vão ver a doação da Raquel, ela dando o depoimento dela como primeira vez que está doando, e ela vai continuar. E eu chamo você que não doou ainda a vir aí ao Hemocentro doar, e quem doou e não voltou, volte. Vai fazer muito bem para você e para a sua saúde. Alamac.